Bom, galera, gravação iniciada, nossa aula 4 desse tema, Domine a Mente, Domine o Tabuleiro, uma série bem interessante que começamos aí pegando partidas do livro do Google, tô trazendo algumas partidas minhas e também no final da aula a gente tem aquele papo mais sobre a questão motivacional, a questão de manter o foco no treinamento e também temas aí que pode acontecer no tabuleiro com vocês. Deixei uma frase ali em cima que inclusive está no livro que eu estou usando essa parte mais motivacional, a parte de saber aí como lidar com a questão do treino. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. Então, é bem legal que eu vou falar hoje sobre metas com vocês, e saber se o objetivo está concreto ou não. Então, vai ser um tema bem interessante e legal para a gente falar sobre. Mas, primeira parte, a gente fala sobre o domínio tabuleiro, que são partidas que a gente vai analisar, saber assim o que aconteceu nessas partidas, como que a gente pode lidar. As duas partidas de hoje, eu separei partidas que são mais dinâmicas, então posições com mais ataques, com mais táticas. Então acredito que vai ser um tema legal, porque eu peguei as últimas partidas mais conversões de vantagens, essas questões assim. O NN é sempre os adversários online, porque não adianta pegar o nick dessa galera. Não, não tem muito objetivo. Mas o NN sempre está presente em nossas partidas. Exceto quando o NN for o Caos tem do outro lado, assim, aí eu mostro que é ele que estava jogando. Mas enquanto os jogadores desconhecidos, a gente deixa o NN. Mas vamos lá. Essa aqui é uma partida interessante. Joguei final de semana no The Chess. E o adversário jogou E4. Eu joguei a Siciliana. Cavalo F3, D6 para entrar na Nightorf. Apesar de eu falar muito sobre a OQL, vocês vão perceber que eu jogo mais a Nightorf. Assim, as duas são interessantes, porém a Nightorf tem mais teoria. Eu quero que vocês percebam o tempo do relógio no meu lado. Vou ver que eu estou jogando tudo ao toque aqui. Cavalo C3, A6 veio bispo E3. Aqui eu joguei E5 e cavalo D3. E primeira coisa, o que o meu adversário está jogando contra mim aqui? Qual variante da Nightorf? Isso aqui é importante, já porque às vezes é um ataque inglês. Se é um ataque inglês, então como que eu começo aqui? Isso aqui eu sempre gosto de perguntar porque às vezes vocês erram o lance. O H5 agora não precisa ainda. Até dá pra jogar o H5 com o bispo E3. Isso aqui é verdade. Até dá pra fazer. O pior é quando joga F3 aqui, não. Quer dizer, joga. Ao invés de bispo E3, joga F3. Aí o H5 muito cedo pode ser ruim, porque ele pode ter bispo direto. Mas, nessa linha, até dá pra se jogar o H5 aqui. Mas é melhor jogar primeiro o bispo E6. Mais interessante. Aí agora ele jogou F3 e é aquela regra. Então toda vez que joga F3 e bispo E3, nós jogamos o H5. Para evitar aquele G4 que pode ser bem incômodo na posição. Beleza. Aí veio dama D2. Eu joguei cavalo D7. E meu adversário jogou roque long. Esse aqui é o momento que eu quero trabalhar com vocês. E eu acho que isso aqui foi um tema que eu falei numa das últimas mentorias, acho que faz umas 2, 3 semanas. Eu lembro que teve uma partida do Diego bem interessante. Foi uma posição muito, muito parecida com essa. Não é a mesma posição. Que lance que faz sentido fazer agora aqui de pretas? Pensando em flexibilidade. Vamos ver as ideias. Cavalo B6, torre C8, dama C7, B5. Vamos lá. Primeiro lance que eu descartaria nessa posição. Vocês viram meu tempo aqui, né? 10 minutos e 27. Torre C8 é um lance que eu descarto agora. Por quê? Porque no ataque inglês, o legal é a gente trazer essa torre para atacar aqui em C8. Senão essa torre ela fica meio sem ter planos na partida. Porém, a gente tem que pensar nos lances que realmente vão acontecer durante. Se vocês lembrarem, teve uma. Faz umas 2 semanas, acho que na aula 2 que eu fiz sobre a partida do Buco, tinha a partida do Buco contra o Miles. E tem aquela ideia de assim, você fazer lances que vão servir em qualquer tipo de posição. Então, por exemplo, Dama C7 é um lance que vai acontecer sempre. Bispo B5 é um lance que vai acontecer também. O Dama C7 ainda menos que o B5, porque dependendo da ocasião, o que pode acontecer?
você pode jogar cavalo D6 e a dama tomar em D6 em algum momento. Então, você jogou dama C7, depois você vai tomar em B6. Esse que é o ponto importante. Então, o B5 ele vai acontecer em todos os casos. Então, eu comecei com o B5. E aqui eu estava esperando que o meu adversário fizesse cavalo D5 para entrar nas posições tradicionais. Só que ele seguiu fazendo lances normais, jogou aqui rei B1. E aqui surge a dúvida, porque nessa posição, bispo E7 é um lance muito jogado. Só que quando eu jogo bispo E7, eu perco aquele plano que acontece muitas vezes. Por exemplo, quando joga cavalo aqui, bispo toma e peão toma, eu jogo G6 e passo esse bispo para essa diagonal. É um plano que a gente trabalhou lá em Estratégia Vencedora. Tem uma aula que eu falo da estrutura da Najdorf. Eu falo sobre isso lá. E quem joga ataque inglês lá no método de aberturas, é essa linha que eu recomendo também. O que aconteceu? O adversário não entrou nessa posição ainda. Ele jogou rei B1. Só que eu ainda tenho expectativa de fazer bispo aqui por G7. Então, o que eu faço nessa posição? Eu tenho que seguir fazendo lances que são naturais, lances que vão ser úteis em qualquer ocasião. Então, porque aqui eu dou uma C7. Cavalo B6 também acho que seria um lance interessante. Mas dama C7 vai acontecer de várias formas. E aí o que aconteceu? O adversário precisa fazer alguma coisa. Aí agora ele jogou o cavalo D5. Capturei, capturou e G6. Agora sim entrei na posição que eu queria. Beleza. Aí aqui veio H4. Esse H4 é um lance bem estranho, porque não tô vendo esse lance colaborar na posição para me atacar. Mas beleza, joguei aqui bispo G7, bispo E2 e roque. H3 acho que era melhor, viu, Letícia? Pelo menos apoio o G4 dele. Mas aconteceu o G4 mesmo assim. Outro momento importante. O que fazer aqui de pretas? O adversário acabou de jogar G4, ele tá me atacando. Vamos ver as sugestões de vocês. G4. Qual torre para ser outro, Nasir? Torre FC8. Cavalo B6. Beleza. Ó, primeira coisa. Se eu tomo um peão dele, eu tô acelerando o ataque dele aqui. Ele vai tomar com esse peão e ele vai estar jogando H5. Depois, por exemplo, isso aqui. Então não faz sentido eu tomar o peão dele. O que faz sentido aqui, vou só passar a vez aqui para simular. Passa aqui, ele entrega um peão, vou passar a vez assim, só para simular. A ideia é que se ele capture, eu tomo de cavalo e meu cavalo continua muito bem, porque ele ameaça esse peão, ameaça aqui também em G3. Então, não tem problema nenhum eu deixar ele capturar. E se ele avançar, aí eu vou ter que voltar o cavalo aqui para E8. Ou para H7, mas estou achando que E8 é mais flexível na posição. Ele pode depois ir para C7, fazer alguma coisa. O E4 é um lance interessante, só que eu tenho que fazer esse lance bem na hora que eu for atacar. Senão o que vai acontecer? Vamos supor que eu jogo o E4, ele manda bispo aqui, por exemplo. Aí já acabou o ataque do bispo, o bispo já perdeu força. Então, o que a gente faz no primeiro momento? O adversário começou a me atacar. Eu sei que se ele capturar, eu vou ficar numa. Eu tomo de cavalo, tá tudo bem. A gente começa a fazer lances ativos. Então, torre FC8 é o lance ativo aqui. A torre que foi o plano desde o início. Eu fiz vários lances demorando para essa torre chegar em C8. Agora chegou o momento. Aqui ele jogou torre C1. Então ele defendeu aqui em C2. Agora tem que saber qual que é a lógica aqui da posição. A5. A5 não vai cair B4? Escolha B5? A ideia é cair o peão mesmo, né? B10. E cavalo B6. Vocês acham de cavalo B6?
Muito bom, vocês estão fazendo lances legais, estou gostando de ver. São lances que são úteis. Qual que é a ideia aqui? Eu preciso seguir atacando. Porém, eu não vou mais conseguir atacar tão firme aqui em C2. Porque eu tenho só a dama atacando aqui em C2 e ele vai defender muito fácil com a torre. Eu precisaria talvez de um bispo na posição, só que eu não tenho mais esse bispo. Então o que surge? Eu tenho que levar mais peças para atacar. E quem está participando bastante das mentorias, eu falei um plano típico que não era nessa posição. Era a posição do bispo aqui em G5, que é uma manobra de cavalo. Esse cavalo aqui, ele vai para B6, e esse cavalo aqui, ele ganha mobilidade. Para poder talvez aqui por C5. Então, quando esse cavalo vai para B6, é o lance típico dessa posição. Porque ele pode chegar em C4, e aqui você já começa a criar um monte de tática. Por exemplo, se esse cavalo chega em C4, primeiro, você está ameaçando o bispo e a dama. Segundo, você está ameaçando o cavalo por B2, dama C3 e futuramente algum avanço de peão aqui. Então você tem que começar a desenhar esse ataque. Segundo ponto, se o cavalo chega em C4 e bispo captura aqui, eu tomo de peão, tiro o cavalo dele daqui e ataco por aqui também. Então, esse cavalo B6 é o lance típico aqui da posição, tem que ser feito nesse momento. O cavalo vai entrar aqui, vai começar a atacar e vai começar a bater em B2. Então o cavalo vai para B2, o bispo vai para B2 e minha dama também pode chegar naquele momento. E o que acontece agora? O adversário que estava todo agressivo, avançando peões, ele faz bispo por B6. Ele tira uma peça que está atacando o meu roque e troca por um cavalo que estava na terceira fila. E a vantagem que ele tinha de par de bispo sumiu. Ele fez agora H por G5, não tem muita opção para ele. Começou a ficar uma posição já ruim para as brancas aqui. Eu tomei de cavalo e ele jogou torre G1. E olha só como que tá complicada a situação dele, porque não parece ter muitos bons lances para se fazer. Aqui, aparentemente, ele quer atacar a todo custo essa posição, tentando levar peças para o ataque. Então, o que eu faço aqui agora? Então, eu fiquei em dúvida entre o lance do Moacir e o lance do Rodrigo. Aí. Os dois lances que eu pensei na posição. Se eu jogaria cavalo F4 ou A5. Qual que é a decisão de vocês aí? Os dois lances são bons. Então, isso que eu pensei na ideia que o Vinícius está comentando agora. Se eu a torre C4, isso aqui eu não tinha cogitado não. Mas é bem ativo, hein? Torre C4. Ó, RH7 com a ideia desse bispo aqui, né? Parece interessante. Só que é um lance bem defensivo. Vamos dizer assim, não é um lance que está jogando para rematar, né? Vai jogar mais no erro dele. Mas acho que é possível também. O cavalo F4, eu até cogitei ele. Só que eu não joguei por dois motivos. Primeiro, assim, eu sei que agora não vai ser, talvez nem é possível fazer essa ideia, mas esse lance aqui me incomoda um pouco em algum momento. É que agora tá caindo o bispo. Talvez eu até conseguiria contornar essa situação aí, defendendo primeiro, fazendo algo assim. Mas o que me preocupou aqui é que talvez ele possa jogar um lance como H5. Por exemplo, se eu tomar de cavalo, talvez ele possa jogar esse aqui e dar uma segurada no ataque. Tô com um peão a mais. Pode ser, uma ideia que cogitei. A segunda questão é que além do H5, se eu tomar de peão, eu tô abrindo aqui o potencial ataque para ele também. Então dá um certo receio. Talvez até um sacrifício de torre pode rolar aqui. Acho que não vai ter muita coisa, sendo bem sincero. Mas parece que eu dou chance para ele. Aí que eu pensei, se a dama dele chegar aqui, o que ele vai fazer
para continuar o ataque, ele vai ter que jogar F4. Quando jogar F4, eu capturo. E quando ele jogar H5, isso aí já vai ter passado tantos lances que esse peão já vai estar em A3 e esse aqui em B3. Porque eu vou ganhar tempo no cavalo e vou ganhar tempo quando eu fizer B3. Então, por isso que eu acabei jogando A5 aqui. Essas posições de ataque inglês, eu comecei a vencer essas partidas quando eu entendi que eu tinha que ter iniciativa. Antes disso, eu perdi uma pancada de partidas. E ele fez o dama G5, que é um lance bem ruim na posição. Por incrível que pareça, o melhor para ele é jogar A3 aqui. O lance da máquina, mas que eu acho totalmente contra-intuitivo. Que é, acelera no ataque. Eu joguei o A4 e ele fez cavalo D2. E aqui tem um detalhe curioso na posição. Eu não fiz o melhor lance pela máquina. Nesse momento aqui. Eu considerei dama D4, eu considerei algumas ideias nesse sentido. Mas ele tem C3, talvez. Né? Eu agi mais no lado lógico, igual eu ensino vocês quando os peões do rock não se mexeram ainda. Quando acontece isso, por lógica eu jogo B4 e B3. Só que o detalhe é que A3 já daria uma vitória muito boa aqui. Porque depois que joga esse aqui, se não me engano, o lance aqui é E4 seguido de dama aqui. Essa aqui era a sequência. Não, acho que aqui joga esse aqui. Essa no mate, é. Esse que é o detalhe. Então, aí se jogar C3 dá pra tomar aqui de torre. Eu acho que eu não joguei essa posição, se eu não me engano, assim, durante os cálculos, que eu tava achando que ele tinha uma forma de defender, talvez cavalo aqui, mas eu tenho mate antes, então não daria. Torre por C2? Mas ele toma de torre. Tem o que depois? Mas aqui B4 também fica ganho. E detalhe, para ele conseguir defendendo aqui, ele teria que jogar torre G4. É o lance da máquina. E detalhe, cara, nessa posição eu gastei 2 minutos. Eu joguei 22 lances quase ao toque e aqui que eu gastei tempo. Olha como que é legal essa questão de administrar o tempo. Você conhece a abertura, você joga tudo bem tranquilo, depois você usa o tempo na hora que precisa. E ele fez bispo D3. Agora aqui eu já mandei o A3. A ideia minha era que se ele avançasse, eu jogaria esse. Não teria muito o que fazer agora. Gastando mate, ameaçando esse. Se jogar C3, cai o bispo. Mas aí meu adversário mandou bispo por G6 aqui. Então, o desespero. Eu tomei em G6 e dama por G6. E agora? Eu ver ideia de B3, dama D4, E4. Dama D4, ele pode jogar C3, tentar ainda pernear um pouco, né? Aqui eu joguei A por B2, porque eu tô ameaçando tomar a torre e tô ameaçando mais alguma coisa, só que eu não vou dar o spoiler ainda, senão faço lance. É verdade, se jogar aqui dama D4 e jogar C3, toma um cavalo. Ele pode jogar isso aqui. Não sei se vai. Eu tenho que jogar dama aqui agora. Não, dama aqui eu perco a dama. Não posso, tem dama por aqui.
Esse cavalo também tá caindo. Eu teria que jogar esse aqui. Fica um jogo confuso, né? Deve estar ganho aqui também. Mas tem uma coisa, tem esse, ó. Você vai ficar confuso a situação. Mas deve ganhar ainda de preto isso aqui. Mas assim, para evitar complicação, eu fiz aqui A por B2. Porque se ele tomar um cavalo, no mínimo eu tô tomando promovendo. Tá caindo essa torre também, dependendo da circunstância. Se ele tomar de rei aqui. Mas aí ele fez rei por B2. E esse aqui é o aumento crítico. Dá uma olhada. Aqui eu joguei a captura em segundos. Eu tinha calculado antes. Mas aqui eu tô com 5 minutos. Esse aqui é um momento muito importante para saber como finalizar a posição. Porque eu sei que aqui deve ter algum jeito de ganhar. Só que tem que tomar muito cuidado. Eu quero convidar vocês a pensar na maneira de rematar essa posição. Tem mais de uma maneira. Não estou dizendo que eu escolhi a melhor. Mas eu acho que é a mais concreta, na minha opinião. Sem se complicar tanto também. Dama D4 e E4. Torre por A2. Ver as ideias de vocês. A vantagem aqui é que o nosso ataque chegou tão mais rápido que ele não tem. Ele tem que tomar aqui para depois fazer algum ataque. Isso que é a parte boa. O torre por A2 é um lance que eu estava calculando bastante. Só que acontece. Ele pode jogar rei B1. Tem essa possibilidade. Torre A1. Eu pensei se ele não volta o rei aqui ainda. Só que assim, tem um detalhe também que tem um outro ponto nesse torre A2, que é o seguinte: toma, toma. E aí vocês pensaram em jogar talvez torre cheque, né? Alguma coisa assim. Ou dama cheque, por exemplo. Tem que ficar sempre de olho nessa posição se o adversário não arruma um perpétuo. Vou simular para vocês uma situação que eu estava calculando durante. Por exemplo, por esta posição. Ele tem todo momento isso aqui acontecendo. Então foi algo que me preocupou na partida. Se não teria alguma maneira dele aproveitar isso. Por exemplo, jogar a torre aqui. Acho que agora talvez, não sei se ele vai conseguir revidar essa posição. Aqui tá mais difícil. Rega 7 ainda checa aqui. Tem que ser rega 8. Mas tem que tomar muito cuidado, porque uma posição como essa, por exemplo, se você faz, sei lá, vou dar um exemplo de um erro comum, joga esse, aí sai. Aí você joga, sei lá, E4, né? Aí talvez ele arrume um perpétuo aqui. Só dando um cheque aqui e aqui. Então assim, você vê que é uma linha que tem que estar bem calculada, bem certinha. Mas, se eu não me engano, tem vitória com torre por A2 também, nessa posição. O que eu visualizei aqui para me complicar o mínimo possível e ganhar a partida? Eu pensei no dama D4, só que depois de C3, depois de C3, o que eu tinha pensado nessa posição? Eu tava calculando se ele tinha, sei lá, rei B3, algo assim. Mas acho que ele teria torre A3, então daria pra ganhar com o dama B4. Ele dá uma por cavalo também, só que aí tem torre C2, né? Aí você tem que tomar aqui. Você vê que tá ficando uma linha meio longa, né? Mas acho que mais simples aqui na posição é jogar com E4, ó. Olha como que é mais fácil o cálculo com E4. Primeiro, se dama tomar, cavalo toma. Beleza, então esse aqui já matou. Se jogar C3, eu faço peão por.
Vai ser cheque duplo de peão de dama. E depois de dama B2, eu dou mate aqui ou dou mate tomando aqui em D2. É a única linha que é mais complicada de calcular, talvez, é quando ele jogar rei B1. Ele tem um lance simples que é. Acaba a posição. Mais fácil que dama D4 ainda eu achei. É que esse lance eu vi que ninguém citou ainda ele. Tomar em A2 eu permito dama E6. Mas tem dama 6. E aí acabou. Você vê como você estender nem tanto as linhas aí na posição. Joguei 4. E o detalhe, eu tava com 5 minutos e 49. Eu gastei 2 minutos a posição para pegar o mais seguro possível. É, só para calcular, se rei aqui tem esse. Acabei nem citando esse lance. Se jogar C3, eu capturo. E aí, cheque e mate. Tá bem simples de calcular também. E se rei aqui, eu joguei dama 6 e não tem nenhum jeito de evitar isso aqui. A posição ele abandonou nesse momento. Porque eu tomo aqui A2, caso ele tire a torre, eu tomo aqui em C2 em seguida. Se dama A6 e torre A1, dama A6 agora, você fala o primeiro lance? Tô vendo se ele tem algum outro lance, mas tem torre A1. Aí você tem que jogar cheque, talvez. E E4. Essa sequência aqui, talvez. Mas daria pra ganhar. É, só entregando a dama pra atrasar o mate, né? Mas aqui eu achei legal porque assim, é uma posição que tem vários ganhos. Mas você tem o mais simples. Eu fiquei olhando um, olhava outro. Aí eu me preocupava muito se eu não deixava um dama E6 acontecer. Mas na hora que eu vi o E4, eu falei, poxa, tá ganhando de todas as maneiras possíveis, né? Então, é bem legal. E a partida foi bem interessante, que é exatamente o que eu passo para vocês de atacar as posições de ataque inglês, o avanço de peões e tudo mais. O único, acho que erro que deu mesmo era esse momento aqui. O exclama é quando eu tô com vantagem material, né? Nesse caso aqui, acho que vale eu falar o exclama quando tá ganho aqui. Porque aqui se eu jogar de maneira, digamos, displicente nessa posição, por exemplo, uma sequência que eu calculei, E4, e aqui mandar a torre por A2. Falei, não, vou fazer o bonito aqui da posição. Só que aí permite esse. E aí ele consegue até empatar, se eu não me engano. Mas eu queria fazer esse torre por A2, queria fazer, mas eu falei, não tem jeito mais simples. Esse mais simples é o melhor. Então, vamos lá ver a próxima partida, que eu separei duas pra gente analisar hoje. Então, essa aqui eu marquei algumas formas para vocês sobre a partir de alguns pontos importantes. Primeiro ponto, fazer esses lances flexíveis até definir de fato a estrutura de peões. Então, o B5, dama C7, e aí você vai é, jogando a posição até definir a estrutura. Enquanto isso, faz os lances flexíveis. Outro ponto importante, a posições de alas opostas, você não se perder com o ataque adversário. Então, eu fiz aquele torre C8, fiz aquele A5, foram lances assim, só buscando iniciativa. E por fim, a forma mais concreta de ganhar é melhor. Se você está ainda mais na posição que você tem tempo para pensar, isso é bom de aproveitar. Às vezes você olha para o relógio e fala assim: eu tenho 5 minutos, eu achei um lance que ganha. Vê se não tem o mais simples, usa e gasta pelo menos mais uns 2, 3 minutos para ver se realmente foi melhor. Mas vamos passar para a próxima partida. Essa aqui é uma do Guko contra o Wolf. Essa aqui é uma partida de um torneio importante. A data tá errada, tá, galera? É 1992, não 1922. E o torneio que o Guko ficou em segundo lugar, esse jogador foi o primeiro, mas durante o torneio eles se enfrentaram e o Guko venceu a partida. Essa partida, deixa eu abrir aqui para vocês no tabuleiro. Essa aqui.
Eu vou fazer só um pequeno detalhe. Vou mostrar na visão de brancas a abertura, porque às vezes tem receio de mostrar a francesa ganhando e vocês acharem que é uma recomendação. Então, para não pensar como uma recomendação, a hora que a posição for para as pretas eu viro o tabuleiro para não ter essa dúvida. Então, vamos começar assim a posição. Foi uma Tarrasch, e é legal que a Tarrasch é uma linha que muito joga, então vale a pena a revisão dela. Depois eu tô mostrando lá de brancas também, né? Como a maioria joga de branca essa posição. Aí jogou aquele do C5, lembrando que contra C5, tanto na Tarrasch quanto naquela do Bispo D3, nós tomamos aqui o peão. Dama captura. E aqui jogou com cavalo F3. E veio C por D4. Essa aqui é uma linha que o pessoal joga bastante, mas é tranquilo jogar de brancas, porque você faz bispo C4, dama D6 e roque. Por que essa linha é interessante? Porque as pretas não podem fazer esse lance aqui. Por qual motivo? Aqui joga cavalo por peão. Quando dama toma, tem torre 8. Mas aí veio cavalo F6 e cavalo B3. E pelo mesmo motivo, ainda não pode fazer 5 que toma o peão. Veio cavalo C6. Ele capturou em D4. Cavalo por D4. Cavalo por D4 e A6. Chegou nessa posição aqui. Até aqui tudo normal do jogo das brancas, das pretas também, os dois jogando teoria certinho. E aqui jogou bispo B3 para não perder o tempo do B5. O Cuco jogou dama C7. Nesse momento tem um lance que seria bem interessante, pensando em unir aí a francesa, que esse bispo é um alvo da posição, é jogar dama F3, para você atrapalhar a saída do bispo, não poder jogar o avanço do peão. Essa aqui jogou torre 1. E veio aqui bispo D6. E agora que é o momento que é interessante, que eu vou já virar o tabuleiro para a gente analisar o lado das pretas, que vai ser a parte interessante saindo da abertura. Nessa posição tem várias maneiras de jogar. O mais comum é jogar H3 e não entrar nas complicações. Porque assim, é uma linha que é bem, digamos, confusa. Que o jogador adotou aqui de brancas. Eles dão uma C7 só para alinhar com o bispo mesmo na posição. E dar um escape para ele, porque em E7 ele fica estranho, né? Então, aqui, o jogar H3 seria o mais comum. Aí joga com roque, joga bispo G5, eu acho que as brancas jogam de maneira bem natural. Não tô vendo nada de complicado na posição. Mas aqui ele jogou o cavalo F5. Aí veio bispo por H2, rei H1 e roque. E nessa posição, o que aconteceu? Por muito tempo foi jogada essa posição e o jogador de brancas ele acreditava que ele tinha vantagem depois desse cavalo por G7. Só para entender o que acontece nesse cavalo por G7. Se rei captura, tem uma maneira muito legal de ganhar aqui de brancas. Não é tão simples assim, mas é legal. Você joga aqui dama D4. E agora os pretos são uma posição bem delicada. Por exemplo, se jogar E5, você faz aqui dama H4. E agora tá com a ameaça aqui do bispo cheque e dama por cavalo, dama por bispo. Então aqui teria que jogar bispo F4. Aí você toma, peão toma e dama G5. E vai cair o cavalo. E vai entrar a torre depois. Então, tinha esse sacrifício que era temático nessa posição. Por isso que o jogador de brancas entrou na posição. E se jogar bispo D6, qual que é o lance ganhador aqui? Não é torre 3. Isso aí. Bispo H6. Esse é o lance ganhador. Se rei toma, você toma aqui F6. O rei vai viajar e... Essa torre aqui já deve ser suficiente na posição.
Esse rei aqui também parece bem complicado. Acho que C3, passando o bispo, já deve ser suficiente também. Então, ficou difícil a situação. Então, por conta disso, que depois de cavalo G7, dá pra tomar a torre também na posição. Depois de cavalo G7, as pretas não podem tomar aqui. E aí fica a minha pergunta. Qual lance fazer de pretas nessa posição, já que não pode tomar em G7? Para ajudar vocês nesse pensamento lógico, depois de rei captura, qual que é o lance forte das brancas? Eu mostrei na sequência. Primeiro lance. Era dama D4. Então a gente tem que jogar pensando nisso. Evitar o dama D4. E5 está sendo uma ideia. Mas tem um lance melhor que o E5. O João pegou a ideia. Torre D8. Você quer liberar o bispo, né? Mas vai ter um negócio melhor para esse bispo. O bispo da francesa vai fazer algo mais interessante na partida. Aí aqui veio dama F3. E agora ele tomou aqui o cavalo. E veio G3. E agora é um momento interessante da posição. E fazer de brancas aqui. Desculpa, de pretas. Eu falei que ia trazer posições dinâmicas hoje. Pergunta para vocês. O que é melhor nessa posição? Jogar B5 para bispo B7. Ou fazer, por exemplo, bispo por peão, e você ficar com um peão a mais. Porque você vai perder o bispo lá de H2. É isso que é importante. As duas posições, as duas partidas que eu separei hoje, elas tiveram essa tendência da gente tentar levar a posição mais pro lado da iniciativa do que material. Porque se você faz esse lance de bispo, as brancas não vão tomar aqui de peão, elas vão fazer um lance melhor que esse. Qual que é o lance das brancas aí? Jogar torre G1. E agora fica uma posição bem chata de jogar. Então a dama vai trocar as damas. Mas de torre, bem mais interessante. Então, por isso que quando jogou G3, ele fez B5. Com essa ideia. Aí veio rei por H2 e bispo B7. E aqui jogou dama F4. E aí, trocamos ou não as damas? A gente não vai trocar, para onde vamos jogar essa dama? É importante isso pensar aí, porque assim, se a gente trocar damas, a gente vai parar numa posição de par de bispos contra bispo e cavalo. E o que acontece? Além disso, nossa estrutura está pior, por conta desse peão aqui. A gente vai entrar no final bem desfavorável. Por isso, dama C6. E ameaça mate. Por isso, o jogador de brancas fez aqui torre G1. E agora é o momento que eu quero desafiar vocês a encontrar o lance-chave aqui das pretas. Pensar um pouquinho nas ideias. Aqui dama C5, ele vai jogar dama G5.
Aí ele troca damas. É por isso que eu falo pra vocês não jogarem francês, olha aí. Quando complica a posição, é assim que vocês têm que jogar. Não, mas esse é cheque, Fernando. Vou jogar esse aqui, ó. Aqui joga aqui com cheque. Vai dar certo. Então aqui, qual que é o pensamento lógico dessa posição? Primeiro, se você observar bem, você tem uma dama chegando em G1 e H1. Então você tem aqui um ponto de coincidência nas duas casas e você tem uma torre também que pode colaborar nessa posição. E aí, qual que é a lógica? Eu quero fazer dama G2, a torre não está permitindo, aí ele mandou a torre D1. E parece que a partida é finalizar aqui muito fácil, né? Acabou, vamos para a próxima, né? Mas as brancas aqui têm uma defesa interessante. Pensaram na defesa das brancas? Bispo E3, exatamente. Dama G5 também é interessante. Para começar cheques, né? Aqui ele tomou. Ele deu cheque. Cheque. E cheque em C5. Nessa posição, entre dama por dama e rei E8, qual vocês escolhem? Aqui tem uma pequena justificativa, porque vocês estão vendo que o jogo ele vai para um final. Não tem como evitar. E seu adversário ele vai ter que trocar as damas no próximo lance, se você jogar rei E8. Porque se ele só simplesmente tomar a sua torre, né? Por exemplo, torre E8 e tomar aqui, você vai dar mate. Mas qual que é a sacada da posição? Já que está indo para um final, é melhor o bispo dele em E3 do que em C5. Esse é o desenvolvimento. Então, ele jogou rei E8. E depois das trocas, o bispo dele está em E3. O que permite o que agora? O cheque, captura o bispo e peão captura. E agora vamos avaliar essa posição. Estamos indo para um final de bispo de mesma cor. É um final que não tem a tendência de empatar. E nesse final, as pretas têm algumas vantagens. Os dois lados têm 3 ilhas, isso aí é fato. Só que as pretas têm uma vantagem principal aqui na posição. O Rodrigo já pegou ela. Apesar de ter vários peões na posição ainda espalhados, só temos uma coluna inteiramente aberta, que é a coluna D. A coluna aqui. Então, quem toma posse dessa coluna tem tendência de ter uma vantagem. Segundo ponto, esse bispo ele é melhor que esse, porque ele está na grande diagonal. Então, aquele bispo da francesa está fazendo algo diferente essa partida, né? Geralmente ele não é o protagonista, mas nessa aqui ele está. E outro ponto é que os peões das pretas, apesar de estarem também separados, parece que eles têm um pouco mais de harmonia. Por exemplo, esse peão que pode virar um bom peão passado, esses peões aqui estão meio soltos assim um do outro. Parece que estão muito em conjuntos. Então, quem jogou torre D8? E o adversário jogou A4. E aí? O que a gente faz agora? Toma, ignora. Mas eu avanço ou deixa ele tomar? Assim, o lance do torre D2 não tem como ele evitar de acontecer. Não precisa fazer ele agora. Isso acontece. O seu adversário está tentando criar um contra-jogo. Por exemplo, vamos supor que você jogue. Vou só passar a vez aqui. Toma. Se tomar de peão, ele abriu uma coluna para ele também. Se você tomar de bispo, ele vai ter aqui
C4, esse peão vai cair. Vai falar, André, mas eu vou jogar, sei lá, torre D2, por exemplo. Aí você toma, toma e joga esse aqui, por exemplo. Ah, vamos jogar com iniciativa, então. Aí deu ruim. O peão dele tá numa casa branca. Então, da B4, ele deixa o peão dele na casa branca. Deixa ele na posição pior. Se ele jogar 5, eu acredito que aqui bispo deve ser um lance interessante. Ele não tem esse avanço que você toma em ampassã. Mas aqui ele jogou bispo C4. E aí a gente faz o interessante da posição. Que é jogar A5 e deixar todos os peões em casas brancas. E agora veio bispo B5. Esse aqui é um momento bem interessante, porque se você trocar, você vai dar a coluna para ele de novo. Então aqui ele jogou torre C8 e veio bispo D3. E aqui ele jogou rei E7. Não pode tomar, porque tem torre H8. Veio G4. Aqui esse lance dá como erro, porque o jogador de brancas poderia fazer isso aqui, ó. E tentar atacar o peão. Não ia ganhar a partida, nada disso, mas ia ter uma possibilidade. Ele jogou torre G8 e rei H4. E aqui ele faz um lance bem interessante, porque o jogador de brancas está vindo atrás do peão. Ele joga H6. Esse lance é interessante porque se o rei viesse atrás do peão, ele teria aqui torre G5 e depois torre por G4. Agora ele está ameaçando jogar aquele lance, por exemplo, como F5, trazer o rei. E alguns temas de mate pode acontecer, porque a torre não tem o controle dessa casa. Foi bem interessante esse H6 que ele fez aqui. Aí veio torre F1. Ele fez torre G5. Seguiu aqui com B3. E nesse momento ele falou que não fez o melhor lance da posição, mas é um preciosismo bem grande. Ele falou que F6 ele daria quase um zug no adversário. O detalhe é que esse zug, eles são assim, uns 8 lances para acontecer. Então, não vou entrar em detalhes, isso aí que eu achei que é um detalhe muito profundo. O que é mais legal é o finalzinho da partida. E aqui jogou F6. Fez o H5 agora, se livrando do peão fraco dele. Se livrou do adversário também, mas agora ele ficou aqui com um peão mais fragilizado. Esses dois peões aqui seguram esses três. Mas agora esses dois aqui podem virar um passado em cima desse. E detalhe, o bispo aqui é da mesma cor dos próprios peões. Algo que a gente já estudou também em finais. Naquele módulo que eu fiz sobre os finais, a conversão de finais. Então, aqui jogou E4. Rei D6. E o rei F4 ele jogou rei C5. Aqui ele jogou E5 tentando criar alguma coisa, mas veio F5. E aqui veio bispo C4. E agora é muito interessante. Porque ele jogou cheque e rei G5. E qual o jeito de ganhar essa posição? Falei para vocês que o bispo da francesa é o protagonista dessa partida. Incrível que pareça. Aqui ele mandou torre por C4 e rei por C4 e entrou nessa posição que está caindo esse peão. Ele tem um peão passado aqui e a torre vai ficar muito confusa para segurar tudo isso aqui na partida. Tem algumas linhas aqui, algumas coisas ficaram nas entrelinhas. Eu não vou comentar que é muito detalhe da posição. E tinha algumas maneiras assim que por máquina o jogador de brancas iria defender a posição. Teve até comentários que assim por 15 anos acharam que a posição não tinha defesa para as brancas.
Mas aí veio os computadores e acharam uma defesa nessa posição que é algo humanamente muito difícil. Ele tomou em A4, bispo D5 aqui, ele teria a torre D2, e se rei C3, tem torre por bispo. E agora esse peão aqui vai passar. Tem minha tática acontecendo. Mas na partida ele jogou bispo por A4, fez bispo por C2, aqui ele fez bispo A4 para evitar os cheques e também fazer uma cobertura aqui do peão. Fez aqui rei B5. E agora começou o avanço do peão. B4, o bispo faz a defesa desse aqui. E depois de B2, o jogador de brancas abandonou a partida. Esse final ele é bem interessante, mas o que eu queria focar mais com vocês eram as questões de meio jogo, essa questão da conversão do final aos poucos. Mas teve aqui alguns pontos bem legais da partida, como, por exemplo, o torre D8 no começo, achei um lance bem interessante de iniciativa. Outro ponto bem legal foi esse torre D1, permitindo aí todo o ataque da posição. O B5 também é um lance que eu achei bem criativo, buscando ataque na partida. Então foi assim, uma partida bem interessante, alguns pontos legais. E o resumo que eu fiz para vocês dela foi esse aqui, os pontos principais. Primeiro ponto mais importante, né, não é porque eu mostrei uma francesa que seja uma recomendação para jogar, deixando bem claro o primeiro ponto, mas vamos seguindo aí. Às vezes vai que pensa que o bispo dá certo, né? Não é toda vez que dá certo isso aí. Então toma cuidado. Segundo ponto, os momentos de iniciativa, o torre D8, o B5, são momentos aí bem legais da gente perceber que são aqueles pontos chaves. Igual na outra partida eu mostrei o ataque inglês. Aquele torre D1 acho que é um exemplo bem legal de procurar indícios táticos. E no final, né, o jeito mais concreto de ganhar, aquele torre por C4, lance muito interessante. Ao final que você vê que as brancas não tinham muito contra-jogo e a posição ia finalizar aí sem grandes dificuldades. Claro que depois a máquina encontrou uma refutação, mas humanamente falando não era algo tão simples. Falando sobre a parte do domínio tabuleiro, vamos falar aí sobre a parte de mentalidade, a parte motivacional, essa parte mais psicológica que eu trago para vocês. E hoje eu vou trazer algo um pouco diferente, né? Nas outras aulas eu falei mais algumas questões para vocês usarem nas partidas. Agora eu quero falar uma parte mais relacionada ao treino de vocês, que é sobre a questão de criar metas objetivos. O que é criar uma meta objetiva? É você definir o que você quer com xadrez, por exemplo. Isso você pode dizer em qualquer área da vida. Mas, por exemplo, quando você escolhe uma meta para você, é natural que você vai ficar mais concentrado e produtivo. Porque você sabe o que você quer fazer. Por exemplo, vamos falar que vocês, quando se inscreveram no Rating Evolution, vocês queriam bater 2000 de rating. Só que tem casos de alunos que já bateram, tem casos de alunos que sabem que está começando a jogar xadrez, está com 1000, então pensar nos 2000 é um pouco distante ainda, mas vocês colocaram uma meta que, querendo ou não, motivou vocês a vir treinar comigo, por exemplo. Então o que acontece? Quando vocês têm uma meta, é legal que vocês tenham uma atenção nisso, vocês colocam energia nisso, vocês têm um desejo de longo prazo de continuar. Por exemplo, meta de um peso que você quer alcançar, ou percentual de massa que vocês querem ganhar, sempre tem alguma coisa. E quando você está nesse caminho, você tem a oportunidade de aprender coisas novas. Por exemplo, talvez você entrou no treinamento e você não sabia que você ia ver ataque em alas opostas e tudo mais. Você ainda vê o final de um bispo, uma torre sacrificando no bispo. Então, nesse meio tempo, você aprendeu muita coisa. Só que é bem legal de falar para vocês que definir uma meta é diferente de uma orientação de um desempenho. O que eu quero dizer com isso? Meta é o que você quer alcançar. A orientação é aquilo lá que vocês encontram no módulo de alta performance. Então, eu ensino a criar planilha, como treinar, quais são as suas dificuldades, o que você vai fazer. Porque senão o que acontece? Eu vejo muito no meio de xadrez metas irrealistas. Não é crítica, tá, galera? Talvez se alguém de vocês já pensou isso e tudo mais, é normal. Mas vem muita gente que fala assim, André, eu vi seu treinamento, eu quero virar grande mestre.
Eu falo, pô, peraí, eu tô falando 2.000 de rating, não tô falando grande mestre. No Brasil hoje, se não me engano, a gente tem 15 grandes mestres, se eu não tô errado. Ó. Depois alguém pode me corrigir se eu estiver errado na quantidade, ou é 16, não lembro quando o Clint ganhou. É 15, né? E aí o que acontece? Beleza, tem 15 grandes mestres no país do tamanho do Brasil. Mas jogadores com 2.000 de rating, eu tenho dezenas. Já formei acho que mais de 20. Então, eu posso falar, assim, proporcionalmente, que é algo que consigo alcançar. Mas aí, 15 de 200 milhões de habitantes, né? Agora, por exemplo, acho que agora a gente está com cerca de 170 alunos. Acho que mais de 20 já bateram 2.000. Então, assim, é proporcionalmente mais alcançável. Agora, é por isso que eu falo que é importante ter meta. E saber como seguir até ela. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou falar, quando você for pensar numa meta com vocês, é legal que você coloque ela de forma afirmativa. O como assim afirmativa? Eu quero alcançar 2.000 de rating. Eu quero treinar 5 vezes na semana. Eu quero fazer puzzles todos os dias. Eu quero trocar minha abertura. Mas não vai fazer isso de uma forma negativa. Por exemplo, eu não quero errar. Eu não quero ser um capivara. Eu colocar um não no meio dessas metas. Porque quando a gente coloca o não, é natural. O nosso cérebro, quando vê essas frases com o não junto, a gente corta o não e lê da forma normal. Por isso que uma coisa que até quando eu faço o título do YouTube, eu evito colocar a palavra não nos títulos. Porque naturalmente a gente tem a mania de tirar o não. E aí quando a gente tira o não, você lê o quê? Eu quero ser um capivara, eu quero errar. E a gente acaba meio que intuitivamente levando para esse lado. Então, evite colocar metas aí com não, isso é também interessante. E outro ponto é que toda meta que você colocar tem que estar sob o seu controle, senão você vai depender de influência e pode dar frustração. Por isso que, apesar dos 2.000 de rating ser uma meta, eu prefiro que vocês falem que vocês vão treinar todas as vezes na semana do que colocar, por exemplo, assim: eu quero ganhar 100 pontos de rating esse mês. Pera lá, né? Por que tem que ser 100 pontos esse mês? Né? Não pode ser. É, eu quero treinar 5 vezes na semana. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma meta, outra coisa é o que você está criando. Então, quando você depende de alguma outra coisa, é complicado. Por exemplo, você fala, eu quero jogar o torneio de Floripa e ganhar de um titulado. Chega lá, você nem enfrenta um titulado. Então, é, é complicado. Né? Outro ponto importante é que seja algo objetivo. Por exemplo, eu já vi muitos no meio de xadrez falar assim: eu quero pensar, pense como um grande mestre. É subjetivo. Eu quero ser um jogador melhor. É subjetivo. Só que quando eu falo pra vocês assim, eu quero 2.000 de rating, eu quero treinar tantas vezes na semana, é algo mais concreto. Então, sempre que você pensar em metas no xadrez, pense em algo mais concreto, algo que vocês consigam cumprir. Porque senão fica subjetivo e a gente não tem um caminho para fazer isso. Então, o que eu recomendo? Colocar uma quantidade de minutos que você vai fazer por dia, colocar quantas vezes você vai fazer na semana. Uma meta de rating, por exemplo, pode ser interessante. Um título no xadrez pode ser interessante. E vamos supor, eu quero me tornar mestre nacional. Beleza. Agora que você definiu isso, o que o mestre nacional tem que fazer? Tem que treinar tantas vezes na semana. Tem que ir em tal torneio e fazer tantos pontos. Então fica muito, muito mais concreto. Agora você fala, quero jogar melhor. O que é jogar melhor para você? Pode ser você, sei lá, ganhar do amigo seu. Não sei. Então, você não sabe, é meio difícil de medir. Então, se você pensar em alguma coisa concreta, não esteja na negativa e que você não vai ter o controle total disso, fica muito mais fácil. Então, você definindo uma meta aí para você no xadrez, é legal que você faça as seguintes perguntas. Por exemplo, vamos supor que a meta de vocês é alcançar 2.000 de rating. Isso dá para eu fazer levando em conta o que eu estou fazendo na minha vida? Vamos supor que você tem amigos, tem família, tem trabalho, tem outras coisas. E aí você pensa assim, 2.000 dá para alcançar? Pô, pera lá, o André falou de 1 hora por dia, tem alunos que fizeram, isso eu consigo. Beleza. Agora, por exemplo, eu quero virar grande mestre. Pô, eu sei que todo mundo que virou grande mestre fala que ficou 6 horas treinando por dia, tinha um treinador pessoal lá junto com eles. Será que eu tenho isso? Será que eu consigo fazer isso? Para você ser realista, não para desanimar, mas para agora você lidar com essa maneira. Segundo ponto, por exemplo, mestre nacional. Eu tô.
eu tenho tempo para fazer isso, eu consigo fazer. Por exemplo, o torneio que para virar mestre nacional, vamos dar um exemplo. O Moacir conseguiu conquistar, por exemplo. É um torneio, você sabe o nível de jogo do Moacir, você sabe o nível do torneio que ele jogou. O que eu preciso para chegar no nível desse? Né? Ou, por exemplo, tem campeonatos brasileiros que é possível também conquistar o título de mestre nacional. É uma meta, você sabe alcançar, você sabe o que é possível. Você viu outras pessoas chegando também, isso é legal. Então, para não ser um negócio que vai ser realista, vai ser difícil e às vezes a gente não consegue cumprir. Por exemplo, eu tenho a meta pessoal de tornar mestre feed. Só que eu sei que para eu virar mestre feed, eu tenho que jogar um torneio valendo feed, abrir meu rating, e eu tenho que escolher bem esse torneio. Então eu não posso, por exemplo, por mais que toda vez me perguntam se eu vou jogar o próximo torneio e tal, o principal, que vai ter, vou jogar o Floripa principal, eu não posso cair na tentação de jogar porque ele não é o melhor momento. Então, se eu for na onda dos outros, não vai dar certo. Espero que daqui a uns anos eu assista essa aula contando para vocês que deu certo. Mas, enquanto isso, a gente vai se preparando. Para mim é muito melhor abrir um torneio que a média do rating dos adversários seja acima de 2.000. A média lá é 1.500, 1.600, 1.800 no máximo. Segundo ponto, você está realmente comprometido com isso? Então, eu quero 2.000, por exemplo. Eu estou fazendo o que precisa? E terceiro ponto, se você realmente quer. Porque às vezes a gente está mais por um hobby, mais por diversão. E aí você consegue ver se é algo que você quer, você está comprometido e se é possível. Isso ajuda muito a clarear para a gente não ficar naquela onda do subjetivo, do que não vai acontecer, do que se acontecer, não aconteceu. E porque tudo isso impacta nesse slide aqui. Ó. Você vai ter mais atenção, mais energia, desejo de longo prazo e oportunidade de aprender coisas novas. Então, isso aqui vocês podem usar para qualquer área da vida de vocês. Eu estou levando para o lado do xadrez, exemplos são todos xadrez, mas é legal para encaixar isso e levar de uma maneira diferente, uma maneira que vai ser útil para vocês. Por exemplo, bati 2.000, quero, 2.100, quero jogar um torneio presencial. E aí você coloca coisas realistas, coisas que é possível alcançar e a gente vai seguindo. Bom, galera, é isso de hoje que eu separei para vocês. Deixa agora para dúvidas, perguntas. E, claro, caso alguém tenha assistido gravado, pode mandar depois nos comentários ali.